Olá, queridos irmãos e irmãs, porque lá em Provérbios 31, a Bíblia Sagrada manda dar bebida alcoólica àqueles que sofrem, aos pobres, para que eles se embriaguem e esqueçam as suas amarguras e o seu sofrimento? Por que nós temos um texto como esse, já que a Bíblia diz também que a embriaguez ela é pecado? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e eu vou te ajudar a entender esse texto hoje. Está muito interessante o estudo, por isso eu peço a você, vem comigo, vamos à minha lousa de explicações crescer mais na palavra do Senhor. Vamos lá? A pergunta completa de hoje da nossa leitora é a seguinte: sempre criei que a Bíblia proibia a embriaguez. Mas esses dias, lendo um texto de Provérbios 31, versos 6 e 7, percebi que ali existe uma orientação para que se dê bebida forte a quem sofre, para que essas pessoas esqueçam o sofrimento. Como entender essa contradição na Bíblia? Muito obrigado, irmã. Gostei muito dessa pergunta. Vai nos ajudar aqui a ter uma aula muito interessante. E você também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários. Ela pode se transformar no próximo vídeo aqui do canal. Vamos lá, então, observar o texto citado pela irmã, Provérbios 31, versos 6 e 7. Observe bem o que diz o texto. Dai bebida forte, que era um tipo de bebida ali, de fato, com bastante teor alcoólico e que embriagava rápido. A quem? Aos que perecem. E vinho, uma bebida muito conhecida de todos, aos amargurados de espírito. Aquelas pessoas que estavam ali depressivas, com o espírito para baixo, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas, né? O peso ali da vida, não se lembrem mais. Queridos irmãos, olha só um texto muito interessante, vai nos dar a oportunidade aqui de trazer uma explicação que vai te fazer crescer muito na palavra do Senhor, ok? Então fique comigo até o final. Olha só, quando a gente compara esse texto que acabamos de ler de Provérbios 31 com esse verso de Provérbios 20, versículo 1, a confusão fica enorme. Observe o seguinte, esse vinho que foi citado no verso de Provérbios 31, 6 e 7, é escarnecedor, ou seja, ele deixa a pessoa descontrolada. E a bebida forte, olha só, a mesma bebida citada em Provérbios 31, é alvoroçadora, é a ideia da embriaguez aqui. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então, queridos irmãos, quando nós colocamos os dois textos lado a lado, a nossa mente realmente fica confusa. Como a leitora disse, parece ali realmente uma contradição. Mas a gente sabe que a Bíblia Sagrada não tem contradição. Então, quando nós encontramos um texto como esse, que parece nos indicar uma contradição, a gente precisa estudar o quê? O famoso contexto, que eu falo tanto aqui nos nossos estudos e nas nossas aulas. E nós vamos entender, então, o contexto de Provérbios 31 e você vai identificar o real significado dessa fala que está escrita ali para dar bebida para os pobres, ok? Então, queridos irmãos, é nessa hora que você se inscreve aqui no nosso canal. Inscreva-se agora, marque todas as notificações e lembre-se que todos os dias de segunda a sexta às 15 horas tem vídeo novo aqui no nosso canal. Marque aí na sua agenda. Um estudo por dia e você vai crescer muito aí no final de 1, 2, 3 anos, porque nós vamos chegar a mais de 1000 estudos. Queridos, eu posso te ajudar a crescer muito e é tudo gratuito aqui na internet. Então aproveite, não fique aí atrás de vídeos que não te façam crescer espiritualmente, ok? Vamos lá então, identificando esse contexto. Provérbios 31, ali no início dele, nós temos o quê? Conselhos de uma mãe a um rei. Exatamente, observe Provérbios 31, verso de número 1, que diz o seguinte: palavras do rei Lemuel, é um rei de quem nós não temos muitos detalhes aqui na palavra de Deus. Diz o texto que ele era de Massá, as quais lhe ensinou quem? A sua mãe. Então, os versos que estão aqui, nesse comecinho de Provérbios, são falas de uma mãe para o seu filho, que era um rei ali nessa região, nessa cidade de Massá. E quando nós observamos todos esses conselhos ali, um dos conselhos dessa mãe ao rei Lemuel é justamente para não usar bebida forte, para não se embriagar. Observe o seguinte, olha só, Provérbios 31, versículo de número 4, diz o seguinte o texto: não é próprio dos reis, ó Lemuel. Observe que a mãe está falando para o seu filho rei. Não é próprio dos reis fazer o quê? Beber vinho, nem dos príncipes desejar
bebida forte. Qual que é a ideia aqui? Observe na sequência. Para que não bebam e se esqueçam da lei. Observe que a mãe está dizendo ao filho para tomar cuidado com a bebida, para que ele não seja um rei que perverta a lei, que perverta as coisas corretas. Olha só, e pervertam o direito de todos os aflitos. Ou seja, essa mãe está dizendo, Lemuel, você como rei, não utilize a bebida, tome muito cuidado com ela, porque ela pode te transformar em um rei medíocre, que oprime os pobres, que trata as coisas da forma errada, um rei amaldiçoado. E aí na sequência nós temos exatamente aquele texto que nós acabamos de ler, Provérbios 31, 6 e 7, onde essa mãe então diz para dar bebida aos que perecem, vinho aos amargurados, amargurado de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, de suas fadigas não se lembrem mais. Então, queridos, como explicar essa questão? Ela diz ao filho, não utilize a bebida, tome cuidado com ela, mas aí ele diz a ele, dê a bebida aos pobres, aqueles que estão amargurados, aqueles que estão sofrendo. Vamos entender então agora esse contexto. O que nós temos aqui, queridos irmãos? Uma fala que é chamada de sarcástica e irônica. Eu vou explicar exatamente isso e vou te mostrar, fique até o final, exatamente o ponto onde nós percebemos que essa mãe está usando o sarcasmo e a ironia. E vou te explicar o que significam esses dois termos. Mas antes, um recado rápido para você. Aqui nos comentários, estamos com vagas abertas do meu curso Conheça sua Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Sim, você vai estudar Gênesis e Apocalipse. Uma aula gratuita aqui no primeiro comentário para você conhecer. Queridos irmãos, vamos entender então aqui o que é o sarcasmo. Ele é uma figura de linguagem muito utilizada nas línguas, ok? E ele representa uma ironia que deixa entender uma crítica, ou seja, a pessoa faz uma crítica dura ou mesmo faz uma zombaria a respeito de uma questão. Então o sarcasmo ele é muito utilizado ali para tratar uma questão difícil, fazer uma crítica dura, utilizando palavras ali irônicas. Agora, o que é então essa palavra irônica, essa ironia? A ironia, ela é uma figura pelo meio do qual se diz o contrário do que se quer dar a entender. Então, por exemplo, a pessoa que quer usar uma ironia, ela fala uma coisa, mas ela quer dizer outra coisa. E como que nós percebemos a utilização do sarcasmo e da ironia dentro de um texto? Sempre observando o contexto. Então, dentro desse texto que nós estamos estudando, já observamos ali os conselhos de uma mãe. Vamos dar continuidade para a gente aprender, então, como que ela utiliza esse sarcasmo. Olha só, a mãe do rei Lemuel está trazendo, então, a ele, ao filho, justamente a ideia de que a embriaguez não é a solução, ou é uma solução falsa, já que uma pessoa embriagada piora ainda mais a sua pobreza, que já está dura, e a sua amargura, que já está grande. Então ela vai utilizar o sarcasmo e a ironia para criticar quem lida com a causa dos pobres dessa forma, tornando as pessoas ainda mais miseráveis do que elas são. Mas, presbítero, como que você chegou a essas conclusões? Observe bem comigo. Depois do sarcasmo utilizado aqui por essa mãe, dizendo a ele, dai bebida aos que perecem, a gente observa que ela, na sequência, volta ao conselho de seriedade, mostrando ao rei Lemuel como ele deve tratar a situação dos pobres, da corrupção, do jeito certo, do jeito correto. Observe comigo na sequência, olha só. Provérbios 31, 8 e 9, que são os próximos versículos. Abre a boca a favor do mudo. O que é o mudo aqui? Mudo aqui não são aquelas pessoas que têm a deficiência de não conseguirem falar. A ideia aqui dessa palavra é das pessoas que não podem defender-se, as pessoas humildes da sociedade, aqueles que não têm voz. Então o rei aconselha aqui sua mãe, abre a sua boca a favor dessas pessoas. Então observe aqui que nós temos agora um contraste com o sarcasmo que ela disse anteriormente. Dê bebida, né? Dê bastante bebida a quem perece para que eles se esqueçam. Obviamente, ela estava usando de ironia e diz, filho, olha só o que você deve fazer, na verdade,
na forma correta. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados, ou seja, os pobres, aqueles com menos condições. Abre a boca, julga retamente, ou seja, filho, não permita corrupção, não permita que o direito dos pobres seja pervertido. Faze justiça aos pobres e aos necessitados, ou seja, aqueles que têm poucas condições, que passam necessidades na vida. Então observe aqui, queridos irmãos, o contraste entre o sarcasmo e a ironia dessa mãe, contrastando agora aqui com a realidade de um conselho de como o filho deveria utilizar, essa questão dos pobres. Haviam reis que promoviam festas, haviam reis que promoviam divertimentos para que os pobres fossem enganados, para que os pobres, através das festas, divertimentos e da bebida, fossem então enganados e não percebessem que estavam sendo aí lesados, que viviam numa nação corrupta, que estavam debaixo ali de reis extremamente opressores. E essa mãe diz então ao filho, não haja dessa forma, haja com justiça. Então, queridos irmãos, o que nós temos na sequência é que a solução não era dar bebida, o que seria uma espécie de maquiagem do problema. Infelizmente, governos utilizam isso, dando festas ao povo. Antes, a solução era enfrentar o problema da corrupção na raiz, com atitudes concretas, que é exatamente quando ela diz, abre a sua boca, faça alguma coisa. Ajudar o pobre, de fato, com aquilo que pode trazer bênçãos à sua vida. O conselho dessa mãe ao filho, rei Lemuel, não deve ser então entendido, queridos, como sendo uma aprovação ao uso excessivo da bebida alcoólica. De forma alguma, pois a Bíblia já diz claramente que isso não é bom. E aí, pelo contrário, a Bíblia traz então, ela é a favor da lucidez para resolver os problemas mais difíceis da vida e não é a favor do álcool como uma via, um caminho para esquecer momentaneamente as questões que nos afligem. Até porque a gente volta a se lembrar, aquele que bebe, aquele que utiliza a bebida para se esquecer das amarguras da vida, no outro dia ele se lembra e ainda com maior dor. E essa mãe então é inteligentíssima. Nos seus conselhos para o rei, utiliza a ironia para que ele possa perceber o real caminho que deve seguir. Queridos irmãos, espero que tenham gostado. Vou deixar mais um vídeo aqui e uma playlist para você assistir aqui do canal, para que você cresça muito mais no conhecimento do Senhor. Aproveite o seu tempo com coisas que edificam a sua vida. Curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.